Bom, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula então, nesse novo modelo de interação que nós vamos ter, né, por conta dos adventos aí que todos estão acompanhando. Então, essa é a aula do curso de Pedagogia, da disciplina de Educação em Direitos Humanos e Diversidade Cultural. Eu sou o professor Isaac Aber e essa aula é referente ao dia 17 de março de 2020. Nós vamos iniciar com algumas imagens, porque essa aula visa retomar o conteúdo que foi trabalhado sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês podem aí perceber as imagens que estão sendo apresentadas, que são imagens que representam situações que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. E aí nós podemos ver, por exemplo, aí cenas relacionadas ao Holocausto, né, a Hitler, né, coordenando toda essa mazela que aconteceu na humanidade, né? E aí a gente pode ver algumas imagens para compreender o contexto histórico e a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mais imagens que a gente pode perceber, outras imagens aí, inclusive de crianças que eram separadas de seus pais, os pais ali mortos já, né? Imagens fortes, de crianças que estavam nos campos de extermínio, aguardando sua hora. Infelizmente, era essa a realidade. Mais imagens. Também aí campos de concentração, campos de extermínio. Imagens fortes, do Holocausto. Tudo isso visando nós relembrarmos, o contexto histórico de surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o porquê de se fazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a necessidade disso. Aí, o número de crianças órfãs, que era muito comum, porque os pais já eram eliminados, né? Imagens também relacionadas às bombas de Hiroshima e Nagasaki, nas cidades de Hiroshima e de Nagasaki, no Japão, pelo ataque americano. O número de órfãos também foi muito grande. Imagens do parlamento no nazismo, comandado por Hitler. Imagens da explosão, da bomba nuclear. Todas essas imagens que eu coloquei para vocês, por que eu coloquei tudo isso? O objetivo é contextualizar, retomar essa questão do contexto histórico de elaboração, de concepção da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é um contexto em que ocorre o fim da Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial vai acontecer em 1945. E em 1946, um ano após, surge, fundado, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, ela contempla os países, que fazem parte, a maioria dos países de todo o mundo constituem a ONU, e aí eles se reúnem para decidir, para criar, na verdade, um documento que garantisse, que assegurasse os direitos de todas as pessoas. E aí, em 1948, 2 anos após o surgimento da ONU, é elaborado a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então é importante a gente conhecer, saber o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para a gente, para sermos agentes transformadores, de informações. Muitas pessoas pensam que direitos humanos é para bandido, comum a gente ver. Direitos humanos é para bandido, as pessoas lá fora, no senso comum, dizendo isso. Mas o que a gente sabe é que o que nós podemos perceber é que, na verdade, os direitos humanos, eles servem, para atender a direitos básicos essenciais para todas as pessoas. Então, se a gente quer uma população mais informada, que entende que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é algo relevante, importante,
a gente precisa começar essas informações com as crianças. Então eu apresento para vocês, né, um material que foi feito uma adaptação por Ruth Rocha e Otávio Roth, para apresentar para as crianças este documento, né, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave, né? E aí vamos conhecer esse material. Então aí vocês podem perceber, né, a imagem, né, da capa, né? Vamos dar sequência. Na primeira página, eu vou fazendo a leitura para vocês. Um dia, uma porção de pessoas se reuniu. Elas vinham de lugares diferentes e eram elas mesmas diferentes entre si. Está fazendo menção a quê? Está fazendo menção ao encontro que aconteceu, né, a assembleia que aconteceu na ONU, né, para a concepção da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Havia homens e mulheres, suas peles, seus cabelos, seus olhos tinham cores diferentes, assim como diferentes eram o formato de seus corpos e de seus rostos. Vinham de países ricos e pobres, de lugares quentes ou frios, vinham de reinados e de repúblicas, falavam muitas línguas, acreditavam em diferentes deuses. O que está mostrando para a gente? Uma diversidade cultural existente. Está querendo deixar claro desde o início a diversidade cultural existente entre as pessoas que contemplam, né, que fazem parte da ONU. Alguns dos países que elas representavam tinham acabado de sair de uma guerra terrível, no caso, a Segunda Guerra Mundial. Que tinha deixado muitas cidades destruídas, um número enorme de mortos, muita gente sem lar e sem família. Muitas pessoas tinham sido maltratadas e mortas por causa de sua religião, de sua raça e de suas opiniões políticas, né? A maioria das guerras, os conflitos acabam sendo oriundos por questões religiosas e políticas, né? E também étnicas. O que reunia aquelas pessoas era o desejo de que nunca mais houvesse uma guerra, de que nunca mais ninguém fosse maltratado e que não se perseguissem mais pessoas que não tinham feito mal a ninguém. Esse era um dos objetivos dessas reuniões. Então, elas escreveram um papel nesse documento, elas fizeram um resumo dos direitos que todos os seres humanos têm e que devem ser respeitados por todos os povos. Este documento é chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos e diz mais ou menos o seguinte. Então, até aí, né, o que a gente pode perceber que é um contexto histórico que está sendo montado, né, apresentado para a criança, né, e aí inicia agora a questão de apresentar, né, esses artigos. Né? Na verdade, são 30 artigos que são postos, que são colocados, né, e aí vai ser apresentado nessa obra esses artigos aí. Então vamos seguir para a gente ver como o autor aborda isso com o público infantil. Todos os homens, olha o que ele vai dizer, todos os homens nascem livres, todos os homens nascem iguais e têm, portanto, os mesmos direitos. Todos têm inteligência e compreendem o que se passa ao seu redor. Todos devem agir como se fossem irmãos. Olha que interessante, né? Transforma numa linguagem mais clara, mais objetiva, né? Objetivando justamente alcançar as crianças, né? O público infantil. A gente quer adultos mais que possam compreender melhor o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não importa qual seja a raça de cada um, tampouco importa que seja homem ou mulher. Não importa ainda sua língua, religião, opinião política, país ou a família de que ele venha. Não importa que ele seja rico ou pobre, nem que o país de onde ele venha seja uma república ou um reinado. Esses têm direitos que devem ser gozados por todos. Né? Esses direitos devem ser gozados por todos. Olha só, então está colocando para a gente que não importa que seja homem, que seja mulher, a língua, a religião, política, nada disso pode ser justificativa para que esses direitos não sejam respeitados e resguardados. Né? Devem ser exercidos por todos esses direitos. Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém pode ser escravo de ninguém. Né? Questão muito óbvia para nós nos dias de hoje.
Não se pode maltratar as pessoas ou castigá-las de maneira cruel ou humilhante, né? Ninguém pode ser colocado sob tortura, né? Enfim, isso não pode acontecer. As leis devem ser iguais para todos e devem proteger as pessoas. Todos os homens têm o direito de receber a proteção dos tribunais para que seus direitos não sejam contrariados. Olha só, colocando, né, todos em pé de igualdade, né, diante da lei, todos são iguais. É o que diz a declaração, né? E aí a gente parte para uma reflexão. Será que nós, né, no nosso Brasil, por exemplo, a lei é igual para todos, né? Quando eu coloco representantes do legislativo com algumas regalias, né, ou com alguns direitos distintos, né, perante a lei, será que eu estou cumprindo, né, o que determina a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Não se pode prender as pessoas ou mandá-las embora de seu país, a não ser por motivos muito graves. Né? O que é isso? Está dizendo a respeito do exílio, principalmente, né? Por exemplo, no Brasil, durante a ditadura, né? Quando a pessoa se opunha ao regime, ela era mandada embora do país, né? Era exilada. E aí a Declaração Universal vem falar sobre isso. Notem que o exílio no Brasil durante a ditadura ocorreu depois da colocação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Mas o Brasil descumpriu essa determinação, afinal, era um regime ditatorial. Ninguém tem direito de interferir na vida particular das pessoas, na sua família e na sua correspondência, né? Então ninguém tem direito de se intrometer, vamos dizer assim, né, no que você, na maneira como você conduz a sua família. Lógico que, né, isso tem limites. Por exemplo, uma família que espanca uma criança, né, ela não pode alegar que é direito dela agir da maneira que ela quiser diante da família, né? Então tem direitos que são resguardados, estão acima desses direitos, como colocado agora. Tá? Então, se a criança está sendo agredida fisicamente, está sendo violentada, a família não pode justificar através deste item, né, essa atitude. O direito à vida da criança está acima de tudo. Toda pessoa tem o direito de se movimentar dentro das fronteiras de seu país e tem o direito de sair e voltar ao seu país, né? Então, qualquer um de nós pode deixar o nosso país, a gente pode retornar ao nosso país tranquilamente. É nosso direito isso. Ninguém deve ser privado de sua nacionalidade, quer dizer, toda pessoa tem o direito de pertencer a alguma nação e tem o direito de trocar de nacionalidade por sua vontade, né? Então, nenhuma pessoa pode ser negado, né, o direito de ter uma nacionalidade, bem como pedir, né, reconhecimento de nacionalidade a outro país. Todos os homens e mulheres depois de certa idade, não importa a sua raça, religião ou nacionalidade, têm o direito de se casar e começar uma família, um homem e uma mulher. Só podem se casar se os dois quiserem. O que está dizendo para nós aí? Primeiro, que a questão do casamento, né? Lógico que para esse período aí, as uniões homoafetivas não entravam em discussão, então por isso constou somente que todos, homens e mulheres, poderiam contrair matrimônio, né? Mas isso não desconsidera a questão das relações homoafetivas hoje, das uniões homoafetivas, né? Então, toda pessoa tem direito de se casar, de construir uma família, né? Desde que esteja de acordo com a idade que é permitido, né? No seu país, no caso no Brasil, maiores de 18 anos de idade. Todas as pessoas têm direito à propriedade e aquilo que uma pessoa possui não deve ser tirado dela, a não ser que seja um motivo justo, né? O que é isso, né? Você tem sua casa, ninguém pode tirar sua propriedade, né? É seu. De que forma, né? Que motivo justo, né? Vamos tentar exemplificar, né? A sua casa fica num lugar em que seria o caminho de uma estrada ou para a construção de um viaduto, alguma coisa assim. E a prefeitura precisa desse espaço para melhorar a mobilidade urbana.
Então a prefeitura pode te indenizar, né? Tira você daquele lugar, te indeniza para você comprar em outro espaço a bem do bem comum, né? Todas as pessoas têm direito de pensar como e o que quiserem. Elas têm o direito de trocar suas ideias e praticar sua fé em público ou particular, e de contar a todos a sua opinião. Olha só que importante isso, né? Você tem direito a ter a sua religião, você tem direito a ter as suas opiniões, você tem direito de praticar a sua fé em público, né? Isso parece algo tão simples para nós no Brasil, mas é a realidade de nosso país, né? Muitos países essa liberdade não existe. Todas as pessoas têm o direito de se reunir e de se associar, mas ninguém deve ser obrigado a isso. Então, você pode se associar, né, a uma associação, um sindicato, enfim, mas você não pode ser obrigado a fazer isso, por livre, né, por total concordância de sua parte. A autoridade do governo vem da vontade do povo. O povo deve mostrar qual é a sua vontade pelo voto. Todas as pessoas têm o direito de votar. Olha só que importante, né? Então, qualquer pessoa pode exercer o direito do voto, pode entender, na verdade, entender que a autoridade do governo, ela é oriunda do povo. Todas as pessoas têm o direito ao tipo de trabalho que preferirem e a boas condições de trabalho. Todos devem receber remuneração igual quando fazem o mesmo trabalho e devem ganhar o suficiente para saúde, alimentação e vestuário. Olha só que importante, né? Toda pessoa tem direito ao trabalho, né? Ela pode escolher o trabalho que ela quer fazer, se capacitar, ter boas condições de trabalho, né? Ter uma remuneração, né? Um salário suficiente por conta desse trabalho, né? E esse salário tem que ser suficiente para a sua saúde, para sua alimentação, para o seu vestuário, enfim, para a sua sobrevivência, né? Para a sua subsistência. Todo homem tem o direito ao descanso e deve ter um número de horas de trabalho limitado e férias pagas, né? Isso a nossa CLT já contempla, né? Que todo homem tem o direito ao descanso, né? Tem que ter as férias, né? Essas férias têm que ser pagas. A gente tem isso tudo porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos nos permite isso, nos possibilita. Todas as crianças têm os mesmos direitos, sejam ou não nascidas de um casamento. O que é isso? Né? Talvez a pessoa quer colocar, quer colocar, por exemplo, que o filho que nasceu fora do casamento, né? O marido, a esposa, enfim, um dos cônjuges traiu, né? E concebeu com outra pessoa, aí não considera aquela criança. Não existe isso. Todas têm o mesmo direito. Todas têm os mesmos direitos, independente de ter nascido dentro ou não do casamento. Todas as pessoas têm direito à escola gratuita. Todos têm direito de aprender uma profissão. A escola deve promover o entendimento, a compreensão e a amizade. Então, olha, todas as pessoas têm direito à escolaridade gratuita, né? Não existe essa possibilidade de não estudar porque não tem escola, né? E aí todos têm o direito de aprender uma profissão também, né? Com concursos, enfim, graduação, né, ter uma profissão. A escola deve promover o entendimento, a compreensão e a amizade, né, estabelecendo um padrão de fraternidade. Todos os homens têm deveres para com o lugar onde vivem e para com as pessoas que ali vivem também, né? Afinal, não vivemos sozinhos. Então, existe uma relação. E para que haja um equilíbrio dessa relação, todos têm que viver, né, em harmonia, respeitando o espaço do próximo, entendendo que aquele espaço não é somente seu. Não se deve usar o que está escrito neste documento para destruir os direitos e deveres aqui estabelecidos. O que está dizendo para a gente? Está colocando para nós que a pessoa não pode fazer uma leitura equivocada, fazer uma alteração na compreensão desses direitos para poder coibi-los, né? Não, os direitos que são postos na declaração, né, são muito claros, muito objetivos. Então não se deve manipular o que está posto nos artigos a fim de destruir o que está estabelecido. Olha só, gente, a importância disso, né, dessa declaração, se dá
né, para que todas as crianças tenham acesso às informações, para que nós tenhamos no futuro uma sociedade mais consciente, né, da importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também um mundo um pouco mais compreensivo, né, em relação ao próximo. Bom, terminamos então, né? Sugiro que para essa aula vocês refaçam a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos em todos os seus itens, para que fique bem claro para vocês, né, os pontos importantes dessa declaração. Um abraço e até a próxima aula.